Nós estamos numa série de mensagens, Ele falando sobre os atributos de Deus, e o pastor Júlio tinha mandado um estudo, para eu poder estar seguindo, só que, tirando meu tempo com o Senhor, o Espírito Santo ministrou ao meu coração algo um pouco diferente. Ele continua sendo, mas Ele é quem te chama. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e falar assim, diga assim, Ele é quem te chama. Essa semana, queridos, foi uma semana assim, diferente, um pouco diferente para mim, lá em casa, com a Tati, com a Maria. E eu confesso para os irmãos que foi uma semana onde o vento balançou, não aconteceu nada de ruim, não aconteceu nada de ruim, não aconteceu nada de errado, pelo contrário, foi uma bênção. Mas sabe quando a sua cabeça, quando o vento começa a balançar lá dentro, quando a tempestade parece que fica uma tempestade interna, que parece que quer te derrubar? Não sei se isso acontece só comigo, ou se é só com você, que no externo aparentemente está tudo bem, mas no interno tem algo que está tentando te derrubar, tem algo que está tentando te abater. E essa semana foi uma semana muito assim, externamente estava tudo tranquilo, tudo em paz, mas internamente tinha algo tentando nos derrubar, tinha algo tentando nos atrapalhar, nos abater. E sexta-feira eu fui orar na verdade, sobre a palavra de hoje, e eu entrei naquela sala ali, e até vou confessar que alguns irmãos me ligaram, tipo o Nego me ligou, e eu estava ali sendo ministrado. Não sei se mais alguém veio aqui, mas eu entrei lá na secretaria, apaguei a luz, fechei a porta, coloquei o celular no silencioso e falei, não, agora eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Porque, queridos, quando você ouve a voz de Deus, quando você é ministrado por Ele, quando você, sente Ele falando ao seu coração, é diferente. É diferente. Não é simplesmente como se você colocasse uma pregação lá no YouTube e falasse, não, agora eu vou orar. Não, não é isso. É você ouvir a voz de Deus. É Deus falar no seu interior. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso. E começou a falar exatamente sobre isso. Sou eu quem te chamei. Sou eu quem te chamei. Sou eu quem te chama. E Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 33, vai contar essa história. E diz assim a palavra do Senhor: e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento parou. Então, os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Você pode dizer amém? Sabe, queridos, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. E é interessante pensar que esses homens, eles estavam no barco, e Jesus tinha insistido com eles para que eles ficassem no barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto o próprio Jesus estava se despedindo da multidão, e depois de mandar essas multidões para casa, Jesus subiu a um monte para orar sozinho. E enquanto isso, os discípulos estavam ali atravessando o mar. Só que de repente, queridos, começa uma tempestade muito forte, começa um vento muito forte, e aqueles discípulos pensam, olha, a gente vai afundar. É uma tempestade muito forte, e Jesus, já sabendo de tudo que iria acontecer, ele começa a andar sobre as águas. Só que eles não veem de imediato, porque eles não estão olhando para a praia, eles estão olhando para a tempestade. E quando eles olham para aquele vulto no meio da tempestade, no meio do vento, eles pensam, poxa, é um fantasma. Não tem outra coisa, não existe outra história, não existe nada disso. É um fantasma, porque eles não haviam ainda conhecido o poder de Jesus. Quando aqueles discípulos olham e veem Jesus, eles se desesperam, só que Jesus fala assim, olha, não tenham medo, coragem, sou eu.
Jesus olha para eles e fala isso. Então Pedro ele perguntou assim: olha, se é realmente o Senhor, me ordene que eu vou andando sobre as águas. Pedro foi muito ousado. E daí Jesus falou assim para ele: então vem. Eu fico imaginando a cara de Pedro na hora: é sério? É para eu ir mesmo? É, vem. E Pedro, ele coloca o pé na água e ele começa a andar sobre as águas. Sabe, Pedro, com essa atitude, ele está falando assim: olha, eu quero ver se é o Senhor mesmo. Eu quero ver se é o Senhor que está andando sobre as águas. Eu quero ver se é o Senhor que tem todo esse poder. Eu quero ver se isso não é uma mentira, se não é realmente um fantasma, se não é realmente uma história simplesmente. E Jesus faz o convite para ele e fala: vem, pode andar sobre as águas, sai do barco. E Pedro começa a andar sobre as águas. Ele desceu do barco, ele caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Só que o texto conta que quando ele repara no vento, ele fica aterrorizado. Quando ele olha para os lados, ele fica com medo e ele começa a afundar. E ele grita: Senhor, me salva, Senhor, me ajuda. E Jesus estende a mão para ele e fala assim: olha, como que é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Por que você está com medo? E nessa noite, queridos, assim como o Senhor falou comigo, né, escrevendo essa mensagem, escrevendo esse sermão, eu creio que o Senhor vai falar com você. Creio que o Espírito Santo de Deus quer falar com você nessa noite. Sabe, dando continuidade a essa série de mensagens, Ele é quem te chama. Eu quero falar sobre o primeiro ponto: o barco da segurança. Diga para a pessoa que está do teu lado: o barco da segurança. O que o barco representa, queridos? Estava lá todos aqueles discípulos, aqueles homens que já haviam experimentado de alguns milagres de Deus, de Jesus, já haviam visto muitas coisas que Jesus tinha feito, mas naquele momento eles estavam sozinhos no meio do mar, no meio da tempestade, e Jesus não estava com eles ali. E começa aquele vento, começa aquela tempestade, só que ninguém podia sair do barco, porque o único lugar que existia fora do barco ali era o mar. Então, se saísse do mar no meio da tempestade, qual que é a lógica de acontecer? Eu vou morrer afogado. Ou seja, o barco era o único lugar de segurança, sabe? Era o lugar que eles tinham para se esconder da tempestade, para se proteger da tempestade. Às vezes, queridos, olhando para a nossa vida, o barco da sua vida pode ser o seu emprego. O barco da sua vida pode ser a sua conta bancária, sabe, aquilo que te dá segurança. O barco da sua vida pode ser até sim a sua família. Só que existem momentos da nossa vida em que a gente precisa ouvir o chamado de Jesus. A gente precisa ouvir a voz de Jesus. Também existem momentos da nossa vida em que a gente precisa experimentar coisas sobrenaturais para que a nossa fé seja alimentada, para que a nossa fé cresça. Ou seja, queridos, muitas vezes Deus permite que situações aconteçam na nossa vida, que o vento balance, que a gente esteja em cima do barco e o único lugar seguro para estar é no barco. Às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida para que a nossa fé cresça. Às vezes você não está entendendo por que existem certas coisas acontecendo na tua vida, e você fala: poxa vida, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou sendo discipulado, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para a célula, eu estou fazendo de tudo, mas eu não sei por que essas coisas estão acontecendo na minha vida. Sabe, queridos, o Senhor, Ele permite que essas coisas aconteçam literalmente para que a nossa fé cresça. Então muitas vezes você está nesse barco e Jesus está te chamando e Ele está falando assim: vem. Jesus está chamando você nessa noite, Ele está falando: vem, sai do barco, sai desse lugar de conforto, sai desse lugar onde você simplesmente não me tem como a segurança total. Jesus está falando assim que Ele precisa ser a sua segurança, mesmo que você esteja num lugar andando sobre as águas. Ele é a sua segurança, não é o seu emprego, não é o dinheiro, não é nada do que você possa imaginar, é o próprio Jesus. Jesus é a sua segurança, sabe? Vem andar sobre as águas. Aí você pensa assim: Jesus, mas eu vou andar sobre as águas? Assim, eu não consigo me desvencilhar, eu não consigo abrir mão daquilo que me dá segurança, eu não consigo abrir mão dessa rotina, eu não consigo abrir mão do meu jeito de fazer ou de viver a minha vida.
Muitas vezes, queridos, a gente está preso num jeito de viver, que a gente fala assim, não, o meu dia é assim, eu acordo, eu tomo meu banho, eu visto minha roupa, eu vou trabalhar, eu chego em casa, almoço, depois eu faço isso, aquilo, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a presença de Deus, não tem tempo para falar com Jesus. E a sua segurança acaba sendo o seu emprego, a sua segurança acaba sendo aquilo que você acha que é o certo, a sua segurança acaba sendo o seu entendimento, quando na verdade a sua segurança é Jesus. Jesus está nos chamando para fazer dele a nossa segurança. Ele está falando assim, olha, você precisa andar sobre as águas, porque só desfruta de coisas sobrenaturais quem sai do barco e anda sobre as águas. Só desfruta de coisas sobrenaturais quem sai do barco e anda sobre as águas. Mesmo em meio à tempestade, muitas vezes nós preferimos permanecer no barco, acreditando que nós estamos seguros, acreditando que é o único lugar onde a gente pode ficar em paz. Só que Jesus, Ele nos chama para sair desse barco, para confiar nele, mesmo quando tudo ao redor, mesmo quando todas as coisas ao seu redor pareçam de uma certa maneira incertas. Jesus está fazendo esse convite para você hoje, para fazer dele a sua segurança, para fazer dele o lugar seguro. Pedro aceitou esse convite, ele sai do barco, ele começa a andar sobre as águas, e aquele lugar seguro que era o barco, fica para trás. Aquele lugar seguro onde todos estavam, que muitas vezes podem ter falado, Pedro, você está louco? Você vai sair do barco, você vai andar sobre as águas, você não sabe nem se é Jesus, você não sabe se não é um fantasma que está te enganando, você não sabe o que pode estar acontecendo. Mas Pedro continua e fala, não, eu vou, porque eu preciso dar passos de fé, eu preciso passar por isso, eu preciso caminhar sobre as águas, eu preciso ter uma experiência sobrenatural com Deus. Às vezes você está aqui, meu irmão, e você está pedindo para Deus, Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre nas minhas finanças, eu preciso de um milagre na minha saúde, eu preciso de um milagre, a conversão dos meus pais, a conversão dos meus filhos, a cura, eu preciso de algo. Às vezes você chegou aqui nesse culto hoje falando assim, Senhor, hoje eu preciso de um milagre. E o que Jesus está falando para você hoje é que você precisa fazer dele a sua segurança. Você precisa experimentar coisas sobrenaturais, sair do barco. Às vezes o barco é aqueles 15 minutos que você dorme um pouco mais, que você poderia dobrar os teus joelhos e falar com Jesus. Às vezes o barco, querido, é tudo aquilo que te impede de estar mais perto dele. E seguindo os passos do nosso pastor Júlio, tem uma frase do Oswald Chambers, e ela fala assim, a fé nunca sabe para onde está sendo levada, mas ela ama e conhece aquele a que está levando. A fé nunca sabe para onde está sendo levada, mas ela ama e conhece aquele que a está levando. Então nós precisamos, queridos, nessa noite, obedecer, reconhecer, aceitar esse convite de sair do barco. E você sabe qual é o seu barco, você sabe aquilo que você coloca a tua segurança, quando na verdade a nossa segurança precisa estar em Jesus, os nossos olhos precisam estar em Jesus. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nós precisamos enfrentar essa tempestade. E muitas vezes, queridos, essa tempestade nas nossas vidas está relacionada com ansiedade e medo. Não sei se é só comigo isso. Sexta-feira, depois de sair daqui, eu fui na casa do Evandro cortar meu cabelo. Pouco cabelo, né, que eu tenho. E a gente começou a conversar e compartilhar algumas coisas. A Maria quer pregar comigo. Compartilhar algumas coisas. E o Evandro falando de algumas coisas que ele está com medo que possam acontecer daqui uns dias. E eu falei, meu Deus, o Evandro orou bastante, porque é o que eu vou pregar domingo. E daí eu comecei a compartilhar com ele algumas coisas daquilo que a gente está falando. E foi muito forte, porque quando a gente enfrenta a tempestade, muitas vezes a tempestade que é na sua vida pode ser, igual eu falei, não são coisas externas. Às vezes está tudo bem, como às vezes pode estar tudo mal, você sabe da tua vida.
Mas hoje, uma das coisas que as pessoas mais enfrentam é a ansiedade e o medo. Muitas vezes nós queremos viver coisas sobrenaturais, nós queremos viver coisas grandes na presença de Deus, nós queremos ter encontros face a face com Jesus, mas nós não conseguimos sair do barco, nós não conseguimos abrir mão daquilo que nos impede. E muitas vezes o barco pode ser sim uma coisa boa, só que pode ser também uma coisa ruim, que te prende distante da presença de Deus, como o pecado que te afasta dele. E é interessante pensar que muitas vezes nós estamos nesse barco que nos dá segurança, mas em volta das nossas vidas, ao nosso redor, existe um vento te atingindo, que a gente não consegue, assim, saber o que fazer para se livrar desse vento. Uma tempestade muito forte que tenta te derrubar, que tenta te afundar, afundar esse barco de todas as formas. E Jesus, ele olha, ele fala assim: olha, eu preciso primeiro que você saia do barco. E parecia assim uma loucura sair do barco no meio de uma tempestade. É loucura sair do barco no meio de uma tempestade. Só que Jesus faz esse convite. E muitas vezes Ele nos proporciona, Ele nos permite passar por esse momento, por esses momentos de dúvida no nosso coração, por esses momentos de medo, por esses momentos de ansiedade, para que nós realmente possamos ser assim, praticamente empurrados do barco. Para que a nossa única opção seja sair do barco ao ouvir o chamado de Jesus. A tempestade, ela simboliza muitas vezes desafios da nossa vida, como problemas financeiros, doenças, crises familiares. Hoje a Camila e o Thiago estão aqui. O Raul está aqui, Camila? O Raul está aqui. Há 1 ano e 2 meses atrás, né, mais ou menos, nós estávamos num piquenique da célula, num sábado à tarde, se não me engano, um feriado à tarde, e o Raul chegou sentindo muita dor nas costas, muita dor nas costas, e a Camila falando assim que já tinha levado ele no médico, e o médico, né, não sabia o que era, passou uns remédios e tal, e ele começou a chorar com muita dor nas costas. Passou alguns dias, foi descoberto um dos cânceres assim mais agressivos que existem na vida do Raul. E desde então, a Camila, o Thiago, o Raul, a Laura têm enfrentado uma tempestade sobrenatural. Só que Deus é um Deus de milagres, queridos. Hoje o Raul está aqui. Já nas últimas fases do tratamento, da cura, porque Deus é um Deus de milagres. Só experimenta milagres, só experimenta coisas sobrenaturais quem sai do barco, quem faz de Jesus a sua segurança. Então, eu fico imaginando, queridos, o que se passou na cabeça do próprio Raul, da Camila, do Thiago, do pai do Raul, da Laura, de toda a família enfrentando esse câncer, enfrentando essa dificuldade, o medo, a ansiedade, coisas que você não consegue controlar, coisas que você passa, que você não consegue nem explicar ou verbalizar, coisas que a gente não consegue dizer. Então, como cristãos, como pessoas assim que são discípulos de Jesus, a gente não está imune à ansiedade e ao medo. Você não é imune às dificuldades, você não está protegido em relação a isso, tipo, imunizado totalmente, sabe? É importante a gente reconhecer esses sentimentos, a gente buscar refúgio em Jesus. E falando um pouquinho sobre uma pesquisa que eu fiz, pode voltar, uma pesquisa que eu fiz sobre ansiedade no Brasil. O Brasil é o país com maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo. 9,3% da população sofre de ansiedade no Brasil. Em 2024, 45% dos brasileiros relataram sofrer ansiedade. Entre os cristãos, esse número é alarmante, pois muitos lidam com conflitos espirituais e emocionais. Então, queridos, a ansiedade, o medo, não é algo simplesmente, isso aí é frescura. Eu estou falando desse tipo de ansiedade, desse tipo de tempestade, porque foi o tipo que eu passei essa semana. Ansiedade, medo. A gente não sabe o que vem.
do futuro. Só que Jesus falou comigo: olha, me faça a sua segurança. É como se Jesus estivesse falando comigo assim: ó, você já saiu do barco, você já está dando passos de fé, você já está vivendo coisas sobrenaturais. Não olha para trás, não. O que eu falo para você hoje é que às vezes você está saindo do barco, às vezes você está precisando dar passos de fé, mas o pedido que eu te faço nessa noite e o convite que Jesus faz para você nessa noite é: olha para mim, olha para mim. Jesus está falando para você: olha para mim, olha para Jesus. Não olha para a tempestade, não olha para o medo, não olha para a dificuldade, não olha para a luta. É tão legal, queridos, acompanhar o Gabriel, a Kelly, o Gustavo, a Gabi, que são os noivos aí que vão casar no final do ano. Diga glória a Deus. E final do ano, daqui uns meses aí. Mas é tão legal, queridos, conversando essa semana aqui com a Raquel, e a gente falando de como fazer e quais seriam as melhores opções, né? Como que vai fazer o casamento e precisando de milagre, precisando de coisas assim sobrenaturais. A ansiedade bate nesse momento, o medo bate. Às vezes na sua vida você está passando por esse tempo de medo, você está passando por esse tempo de ansiedade, ou às vezes não é isso, às vezes você está passando por uma tempestade na tua família, você está passando por uma dificuldade que só você sabe, e às vezes você não consegue nem verbalizar, você não consegue nem falar o que você está passando. Só que Jesus está com você, queridos. Charles Spurgeon diz assim, que a ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Eu vou ler de novo. A ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã. O sofrimento vai vir de todo jeito, mas apenas esvazia a força do hoje. Quem luta com ansiedade, quem se deixa ser dominado pela ansiedade, pelo medo, não tem forças para lutar hoje. A luta que vai chegar amanhã, a pessoa já está sem força hoje. Jesus quer te curar disso, irmão. Jesus quer te curar de toda ansiedade, de todo medo. E Elias, a palavra do Senhor fala que lá em 1 Reis 19, ele tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal, ele foi tomado por medo e ansiedade, a ponto dele desejar a morte. Elias era um homem de Deus, ele enfrentou crises emocionais profundas, mas Deus restaurou Elias com cuidado, com alimento, com nova direção. Hoje, o Senhor quer te dar um alimento, que é a palavra dele. Ele quer te dar uma direção, um caminho para o qual você deve seguir, e sem olhar para o lado, sem olhar para o vento. E esse caminho é em direção a Ele, é em direção aos olhos de Jesus. Então, nós mesmo sendo cristãos, nós podemos muitas vezes lutar com as nossas emoções, mas emoções que ainda não foram entregues para Jesus. A terceira coisa que eu quero falar com você é que sair do barco é um ato de fé. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3 e... sair do barco, um ato de fé. Quando nós começamos a andar sobre as águas, quando nós começamos a viver coisas sobrenaturais, quando você começa a viver uma vida de oração, quando você começa a viver uma vida de intimidade com Deus, quando você começa a viver uma vida de jejum, uma vida de busca pela presença do Senhor, uma vida de santidade, você começa a renunciar ao barco da tua vida, quando você começa a renunciar ao lugar de conforto, renunciar ao lugar de tranquilidade, de paz, por mais que muitas vezes seja uma paz ou um conforto disfarçado, Jesus te faz um convite: vem andar sobre as águas. Jesus nos faz esse convite: olha, larga a mão de tudo aquilo que te impede de viver para mim. Larga a mão de tudo aquilo que te impede de viver coisas sobrenaturais, de tudo aquilo que te impede de viver os sonhos de Deus para a sua vida. Larga a mão de tudo aquilo que te impede de viver caminhando em direção a Jesus todos os dias. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: o que você precisa abrir mão para ter passos de fé, para sair desse barco, para caminhar em direção a Jesus? Pedro teve a coragem de sair do barco e andar sobre as águas em direção a Jesus. Esse ato, queridos, é um ato de fé, de ação, a disposição de deixar para trás o conforto,
de entender o desconhecido, de enfrentar o desconhecido, mas confiando em Jesus. Às vezes você vai passar por momentos que você vai ter que enfrentar o desconhecido, né, Evandro? A gente não sabe, irmãos. Você não sabe o que você vai enfrentar daqui a um mês. Você não sabe o que você vai enfrentar essa semana. A gente não sabe. Só que Pedro, ele, ouvindo o convite de Jesus, ele saiu do barco, ele colocou os pés sobre as águas e ele começou a caminhar. Ele não sabia se ele não ia afundar no primeiro passo, mas ele começou a caminhar. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar, queridos. Muitas vezes vão existir pessoas na sua vida que vão falar assim: olha, Gi, você está doida, Gi. Por que você está fazendo essas coisas? Olha as coisas que você abriu mão. Olha as coisas que você abriu mão. Sabe, você está fazendo coisas, você está arriscando demais. Você está se entregando demais para essa vida. Você está se entregando demais. Sabe, você está orando demais, você está jejuando demais, você está lendo a Bíblia demais, você está tudo demais. Eu lembro quando eu me converti, queridos, uma pessoa da minha família falou assim: ah, isso aí não dou 3 meses. Não dou 3 meses. Graças a Deus já faz 19 anos que eu sirvo a Jesus. Sabe, quando você está dando passo sobre as águas, você vai encontrar Jesus. Aqueles que ficaram no barco não foram ao encontro de Jesus. Eles ficaram observando. E muitas vezes, queridos, nós estamos vendo pessoas vivendo coisas sobrenaturais, pessoas vivendo milagres, coisas assim que a gente não consegue explicar. Você olha e fala: glória a Deus, aleluia. Mas e na minha vida? Por que eu não tenho desfrutado disso? Por que eu não tenho vivido essas coisas sobrenaturais? Por que eu não tenho vivido esses milagres? Por que parece que está tudo estacionado? Parece que só é tempestade, vento, onda. Parece que eu estou só afundando. Por que essas coisas não estão acontecendo comigo? Você precisa sair do barco. Jesus está te chamando, queridos. Jesus está nos chamando. Nós precisamos aprender a sair do barco. Nós precisamos aprender a caminhar em direção às águas. Porque quando a gente caminha em direção às águas, não é sinônimo que a tempestade vai parar. O caminhar em direção a Jesus, o caminhar sobre as águas, não faz a tempestade parar, não faz o vento parar. Pelo contrário, a tempestade continua. O vento continua batendo, as lutas vão continuar acontecendo na tua vida, as dificuldades vão continuar acontecendo na tua vida, o medo vai continuar batendo na tua vida, a ansiedade vai continuar batendo, as preocupações, as contas, a falta de dinheiro vai continuar. Vai ter momentos que você vai olhar e vai falar assim: mas poxa, eu estou dando passo, mas está continuando, a dificuldade está continuando. Tudo isso para quê, queridos? A grande diferença que vai mudar a tua história, aquilo que vai restaurar a tua visão, aquilo que vai transformar a tua vida, que vai alimentar a tua fé e que vai te fazer viver coisas sobrenaturais em meio a esse vento, em meio à tempestade, é para quem e para onde você está olhando. Pedro, ele começou olhando para Jesus. Eu fico imaginando que ele deve ter colocado o pé, olhando ali o mar, pensando assim: poxa, não afundei. E olhou para Jesus com os olhos fixos, foi dando passos. Mas de repente o vento veio forte, bateu uma onda e ele começou a afundar. Ele começou a olhar para o lado. Para onde que você está olhando hoje? Você está olhando para Jesus ou simplesmente você está olhando para os ventos da tua vida? O pai da nossa irmã Patrícia está enfrentando uma luta muito grande. Está aqui ou está em Maringá, Patrícia? Está aqui. Feche teus olhos, vamos orar pelo preto. Jesus, o preto já te aceitou como Senhor e Salvador da vida dele, Pai. E nós queremos declarar, Senhor, que aquele que começou a boa obra sobre a vida do preto, Senhor, vai completá-la, Jesus. Nós declaramos, Senhor, esse câncer, Pai, vai bater em retirada em nome de Jesus. Senhor, essa doença vai bater em retirada em nome de Jesus, Pai. Nós cremos nisso, Pai, nós cremos no poder do Teu nome, Jesus. Pai, dá força para o Marquinhos, Senhor, dá força para a Patrícia, Senhor. Nesse tempo de luta, Senhor, de vento, Pai, de tempestade, Senhor.
Fortalece eles na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marquinhos e a Patrícia estão olhando para Jesus. Tem momentos na sua vida que a única saída que você tem, a única coisa que pode salvar você é olhar para Jesus. Para onde que você está olhando hoje, meu irmão? Para sua conta? Está esperando a restituição do imposto de renda? Oh Deus, faz um milagre. Irmão, olha para Jesus. Olha para Jesus. Abraão, ele saiu da terra dele sem saber para onde que ele ia. Apenas ele estava crendo na promessa de Deus. Sua obediência tornou ele pai de multidões. E sair do barco é isso, queridos, é andar pela fé, não pela vista. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ande pela fé, não pela vista. Quarta coisa, olhos em Jesus. A chave para permanecer. Pedro, ele entrou nesse lugar sobrenatural. Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Ele começou a desfrutar de coisas sobrenaturais porque ele continuou. Porque ele estava olhando ali para Jesus, mas de repente ele começa a olhar para os lados. O vento bate, ele começa a olhar para as ondas. Ele começou a olhar para as dificuldades. Ele começou a afundar, porque é isso que acontece quando você olha para as ondas. Quando você olha para as dificuldades, você começa a afundar. Queridos, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, se você não estiver olhando para Jesus, você vai começar a afundar. E aquilo que você estava vivendo de forma sobrenatural, assim, coisas grandes que estavam acontecendo na sua vida, transformações, pedidos que você sempre pediu para Deus, coisas que você sempre clamou ao Senhor, aquilo vai começar também a afundar na sua vida, porque você tirou seus olhos de Jesus. Você não vai começar a conseguir continuar caminhando em direção a Jesus. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus e não olhar para a tempestade, não olhar para o vento, por mais que o vento esteja batendo em você. Diga assim: o medo não vai me parar, a dificuldade não vai me parar. Nós não podemos parar. A ansiedade, queridos, não vai te parar. Só que Jesus, ele nunca vai tirar os olhos de você. Enquanto Pedro estava lá caminhando, estava lá andando sobre as águas, o vento começou a bater e Pedro começou a afundar. De repente uma mão entrou no meio da água e puxou Pedro. Por quê, queridos? Jesus não tirou os olhos de Pedro. Jesus não olhou para a tempestade. Jesus não olhou para o vento. Jesus não olhou para a ansiedade. Jesus não olhou para o medo. Jesus, em todos os momentos, desde o convite para Pedro sair e andar sobre as águas, Jesus manteve os olhos fixos em Pedro. Jesus mantém os olhos fixos em você. Jesus está olhando para você no meio dessa luta, no meio dessa tempestade. Jesus está olhando para você que está querendo dar esses passos de fé, mas às vezes não está conseguindo sair, às vezes não está conseguindo andar, parece que está travado. Jesus está com os olhos fixos, olhando para você. Diga assim: Jesus está olhando para mim. O versículo 31 fala: no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus estava olhando para Pedro, não estava olhando para a tempestade, para o vento, para as ondas, porque ele estava permitindo com que aquilo acontecesse, estivesse acontecendo na vida de Pedro. E ele fala assim: olha, como que é pequena a sua fé. Quando eu estava ali, naquela secretaria ali, orando e falando com Jesus, e eu ouvi do Espírito assim: cara, por que você está duvidando? Fui eu que te chamei. Na sexta de manhã, eu estava conversando com um amigo,
E um muito querido, um amigo, eu trabalhava, era meu supervisor na empresa que eu trabalhava. E ele falando assim: Felipe, eu recebi uma proposta de emprego e tal. E, cara, meu pastor, eu preciso do seu conselho. Eu falei: é nada, João, que legal, cara, e tal. E daí a gente conversando, ele falou: preciso te ligar, então me liga. E daí ele me ligou e foi falando dessa proposta de emprego. E era uma proposta muito boa, e, né, tudo aquilo. E muito parecida com a proposta que eu recebi um tempo atrás. Parece que Satanás já veio do ladinho assim e falou: viu? Era para você estar vivendo isso daí. Na hora, irmãos. Viu? Olha o que você está perdendo. Porque o diabo faz isso, irmãos. Ele vem e ele mostra coisas para você. Tipo assim, como ele fez com Jesus. Olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso daqui. Todo esse reino. Se você renunciar a quem você é, se você simplesmente abrir mão do teu chamado, se você simplesmente abrir mão daquilo que eu tenho para você, eu vou te dar tudo que você quer. Satanás, ele vem com propostas, mas o Espírito Santo de Deus, ele vem com propósito sobre a sua vida, irmão. E quando eu entrei naquela sala ali, eu falei: Senhor, eu não quero sentir isso, meu Deus. E o Senhor começou a falar comigo: não, eu não tenho um propósito, eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um propósito. E Ele, ministrando no meu coração, eu até esqueci de colocar essa frase aqui. O convite para andar sobre as águas pode parecer sem sentido, mas só experimenta coisas sobrenaturais quem sai do barco. Sabe, queridos, alguns meses atrás eu decidi sair do barco. Eu decidi viver pela fé. Eu decidi obedecer o chamado de Jesus sobre a minha vida. E hoje o Senhor está te fazendo esse convite também. Ele está olhando para você em meio a essa luta, em meio a essa tempestade, em meio a esse desafio. E Ele está provando a sua fé, assim como Ele provou a fé de Pedro, falando assim: olha, vem. E Jesus sabia que Pedro ia afundar. Jesus sabia que tudo aquilo ia acontecer. Jesus sabia, porque muitas vezes, queridos, nós pensamos somente na palavra, que sim, mas existia também um contexto ali acontecendo. A gente não consegue entender ou sentir o que Pedro estava sentindo no interior dele. Às vezes aquilo simbolizava algo que ele estava sentindo por dentro, porque muitas vezes, queridos, aquilo que a gente está passando, a gente não consegue colocar para fora, mas nós estamos passando por lutas, nós estamos passando por essas dificuldades, e Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece o seu interior, Jesus conhece as suas lutas. Eu não vim aqui, querido, simplesmente para falar assim que, não, Jesus está olhando. Não, irmãos, eu vim te fazer um convite. Sai do teu lugar de conforto, sai do teu lugar de segurança. Eu não estou falando para você sair do teu emprego, não, irmão. Não estou falando para você pegar o teu dinheiro e dar para todo mundo. Não estou falando isso. Eu estou falando para você ir para o teu quarto de oração. Eu estou falando para você pegar a tua Bíblia e falar: Senhor, fala comigo, me mostra, eu quero, Jesus, passar, eu quero andar sobre as águas, eu quero ouvir o teu chamado. Se o Senhor quiser estar falando para mim ficar aqui no barco, e o Senhor estando aqui no barco, eu quero ficar, eu quero estar onde o Senhor está, mas eu quero ouvir a tua voz, eu quero conhecer o Senhor, eu quero saber aquilo, o propósito que o Senhor tem sobre a minha vida, o plano que o Senhor tem sobre a minha vida. Existem ventos batendo na tua vida hoje, na sua família, nas suas finanças, nos seus filhos, na sua saúde. Estava conversando com o irmão esses dias também, e daí a gente falando sobre essas lutas internas que a gente passa, essas dificuldades muitas vezes que a gente sente dentro da gente, que parece que dá vontade de chutar o balde e falar assim: cara, não estou conseguindo mais, preciso, sei lá, procurar um médico, um remédio, alguma coisa. Só que quando a gente abre o coração para Jesus, quando você entrega a tua vida no altar, quando você se derrama na presença de Deus, Ele vem com cura, Ele vem com bálsamo, Ele vem assim com refrigério, Ele vem com restauração.
porque é isso que Jesus faz. Na vida de Pedro, ele estendeu a mão e ele puxou Pedro da água. E aquele levantar de Pedro é como falando assim: olha, eu não tirei os olhos de você, eu estou olhando para você em todos os momentos, eu estou olhando para você em meio às lutas, em meio às dificuldades, eu estou olhando para você em meio a esses problemas com seus filhos, eu estou olhando para você em meio a esses problemas com a sua família, em meio a esses problemas na sua saúde. Por que esses ventos estão batendo na nossa vida? Para que a nossa fé seja provada. Deus, ele não tenta ninguém, mas ele nos prova. E a prova simplesmente é para que a nossa fé cresça, para que a gente venha se desenvolver, para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a ficar com os olhos fixos em Jesus e parar de olhar para essas coisas, e de fé em fé nós vamos crescendo, de fé em fé nós vamos andando sobre as águas, de fé em fé nós vamos desfrutando de coisas sobrenaturais. E Jesus fala assim: por que você duvidou, meu filho? Por que você está duvidando? Sabe, você está aqui hoje, às vezes você já está andando sobre as águas, assim como eu senti o Senhor falando comigo, você já está andando sobre as águas, Felipe. Você está olhando para mim, você já saiu do barco, você já está assim desfrutando de coisas sobrenaturais, você já está desfrutando de coisas grandes na sua vida. Por que você está duvidando? Por que você está olhando para o lado? Ou por que você está olhando para trás, querendo voltar para o barco? Sabe, queridos, por que você está olhando para o vento? Por que você está olhando para a dificuldade? Por que você está olhando para o medo, para a ansiedade? Por que você está olhando para a falta de dinheiro? Por que você está olhando para os problemas na sua família, sendo que o único lugar que você precisa olhar é para os olhos de Jesus, é para os olhos do nosso Senhor Jesus? Sabe, nós precisamos aprender a parar de duvidar do sobrenatural de Deus, a parar de duvidar dos milagres. Pedro, ele começou a afundar quando ele desviou o olhar de Jesus e ele focou na tempestade. Da mesma forma, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e nos concentramos nos problemas, a nossa fé vai enfraquecer. Mas se você voltar os seus olhos para Jesus, ele vai levantar você do meio da água. Jesus está olhando para você, ele não se esquece de você, queridos. Ele não se esquece de você. Jesus está olhando para a sua história. Pedro começou a afundar quando ele desviou o olhar de Jesus, ele focou nessa tempestade. Corre Timbum fala assim: olhe para Cristo e as tempestades da vida se acalmarão. Olhe para Cristo e as tempestades da sua vida se acalmarão. Enquanto Pedro mantinha os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para o vento, ele afundou. Por isso nós precisamos ajustar o nosso foco da tempestade para o Salvador. Leonard Ravenhill fala assim, que a única razão de estarmos tão frios é porque estamos longe da chama. Não está ali no Data Show, tá? Essa. A única razão de estarmos tão frios é porque estamos longe da chama. Às vezes você está olhando para o vento, você está olhando para a tempestade, mas será que você está olhando para Jesus pensando que é um fantasma? Você não está conseguindo reconhecer. O que eu falo para você nessa noite, meu irmão, é que você precisa chegar na tua casa e falar: Jesus, eu quero olhar nos teus olhos, eu quero ficar face a face com o Senhor, eu quero que o teu olhar acalme meu coração, eu quero que o teu olhar me dê sabedoria em meio às dificuldades, me dê sabedoria em meio às batalhas. A quinta e última coisa que eu quero falar com você, meu irmão: Jesus no barco, a paz em meio à tempestade. Versículo 32 fala assim, que quando entraram no barco, o vento imediatamente cessou. O vento parou. Sabe, Jesus estava andando sobre as águas, eles olharam para Jesus, pensaram que era um fantasma, até que Pedro falou assim: olha, se é o Senhor, me manda sobre as águas. Pedro foi, o vento forte, Pedro começou a balançar, começou a afundar, e afunda, e Jesus foi lá e pegou Pedro. Só que quando Jesus pega Pedro, eles não ficam andando: ah não, então vamos dar um rolê aqui no mar, vamos continuar em meio à tempestade. O que Jesus faz? Vamos para o barco. Jesus pega Pedro e leva ele de volta para o barco. E quando eles entram no barco, o que acontece? A tempestade cessa.
Quando eles entram no barco, o vento para, porque quando Jesus está no barco da tua vida, quando Jesus está no barco da tua história, quando você está com Jesus, seja andando sobre as águas, seja no barco, seja por onde for, você tem segurança, você tem paz. A ansiedade pode bater, o vento pode chegar, mas você sabe que Jesus está no barco. Você sabe que Jesus está no barco. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou, a sua presença traz paz, mesmo nas situações mais turbulentas da tua vida. Sabe, é essencial a gente convidar Jesus para estar com a gente em todas as áreas da nossa vida. Você precisa chamar Jesus para estar no barco, para estar sobre as águas, seja por onde for, você precisa chamar Jesus, porque Ele traz paz em toda e qualquer situação. Ele traz o refrigério em toda e qualquer situação. Billy Graham diz assim, que não importa quão grande seja a tempestade, Jesus é maior. Coloca no Data Show essa frase para nós, por favor. Não importa quão grande seja a tempestade, Jesus é maior. Então, queridos, não importa a tempestade que você esteja passando, seja ela externa ou interna. Não importa o vento que você pode estar enfrentando. Não importa se você está afundando. Não importa seja o que for que esteja acontecendo na tua vida. Jesus é maior. Jesus é maior. Os discípulos, em outra ocasião, eles estavam no barco e Jesus estava dormindo durante uma tempestade. E ao ser acordado, Jesus foi lá e acalmou o mar. Ele acalmou o vento com uma palavra. Quando Jesus está no barco, meu irmão, está tudo certo. Quando você está com Jesus, está tudo certo. Então você olha para a tua vida e fala assim, mas eu estou passando por tanta tempestade, por tanta luta, por tanta dificuldade, coisas que eu não consigo, assim, entender por que essas coisas estão acontecendo na minha vida. Se Jesus está no barco, fica em paz, meu irmão, vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo certo. Já está tudo certo. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite, você se colocar em pé. Jesus hoje está nos chamando para andar sobre as águas, meu irmão. Jesus está nos chamando para voltar os nossos olhos para Ele, para tirar os olhos do vento, para tirar os olhos da tempestade, para tirar os olhos da dificuldade. Jesus está te convidando, Ele está te chamando para dar passos de fé, para que realmente você possa experimentar coisas sobrenaturais. Sabe, Deus está te chamando para algo maior. Sair da zona de conforto muitas vezes dói, mas é ali que o sobrenatural de Deus acontece. É ali, nesse lugar, muitas vezes que não é tão confortável, que a gente experimenta de milagres. Para o Raul testemunhar um milagre, não foi confortável, meu irmão. Não foi confortável, mas Jesus estava no barco com eles. Na sua vida, os milagres que você já presenciou, os milagres que você já passou, que você já viu, não foram confortáveis até o milagre acontecer. Só que Jesus estava alimentando a tua fé. Jesus estava permitindo com que essas situações aconteçam na tua vida, para que você possa crescer e olhar nos olhos dele. Olhar para Jesus. E nós vamos adorar o Senhor. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos e realmente pensar naquilo que você tem vivido, nas tuas dificuldades, nos medos, na ansiedade. Pensar naquilo que você precisa entregar para Jesus nessa noite. Feche os teus olhos e comece a falar com Jesus. Comece a se entregar para Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos
ao Senhor. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar, não. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Sabe, queridos, nessa noite, Jesus está te convidando para te dar um passo de fé. E o chamado dele, querido, nessa noite é muito claro. Eu quero fazer dois tipos aqui de apelo. Sabe, eu quero fazer um apelo hoje para quem precisa sair do barco. Eu quero fazer um apelo hoje para aquela pessoa que precisa tornar Jesus a segurança da sua vida. Para aquela pessoa que está precisando experimentar coisas sobrenaturais, está precisando de milagres, está precisando de uma resposta de Deus. Sabe, Deus está te chamando nessa noite para algo maior. Sair dessa zona de conforto, sair desse lugar onde você simplesmente está num barco seguro. Pensa que está seguro, mas é uma segurança camuflada, disfarçada, porque o único lugar seguro que existe é caminhando ao lado de Jesus. Eu quero te convidar, querido, para que você não tenha medo de arriscar, para que você possa realmente entregar a tua vida. Sabe, Ele está te chamando para te dar passos de fé. Então eu quero te convidar, se você deseja dar passos de fé sobre a sua família, se você deseja dar passos de fé na sua vida financeira, se você deseja dar passos de fé, se você precisa de um milagre, de cura, de restauração no seu casamento, nas suas finanças, nos seus sonhos, se você precisa sair do barco em direção a Jesus, eu quero te convidar, sai do teu lugar, vem para o altar, se coloca diante de Jesus, fala: Jesus, eu quero começar a dar passos de fé na minha vida, eu quero começar a dar passos de fé na minha história. Sai do teu lugar, se ajoelha no altar e fala: Jesus, eu preciso desse lugar, eu preciso disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem
segundo convite que eu quero fazer nessa noite, meu irmão. Às vezes você ainda precisa sair do barco, mas eu quero te fazer um convite. Tá todo mundo com os olhos fechados. Se você deseja chamar Jesus para a tua vida, às vezes você não está nem no barco, você está distante, você ainda não está caminhando com Jesus. Se você deseja isso na tua vida, levanta a tua mão onde você está, meu irmão. Levanta o mais alto que você pode, que alguém vai pegar na tua mão. Ministério de intercessão. Alguém vai pegar na tua mão, vai orar com você. Patrícia do teu lado aqui, Patrícia. Aleluia, Jesus. Alguém vai orar com você, meu irmão, minha irmã. Se você pode, traz esse irmão aqui para frente. Traz esse irmão, essa irmã aqui para frente. Em nome de Jesus. Chora, malaço. Às vezes, meu irmão, você está enfrentando uma tempestade, você sente que você não vai aguentar. O que eu te falo nessa noite, convide Jesus para o seu barco hoje. Ele vai trazer cura para a sua alma. Ele vai trazer restauração. Ele vai trazer milagres. Ele vai estar com você, meu irmão. Ele vai estar com você, minha irmã. Oh, Jesus. Eu estou contigo, filho. Ah, Espírito Santo, Jesus, nosso clamor nessa noite, Pai. Oh Deus, obrigado porque o Senhor nunca tira os olhos, Pai. O Senhor nunca para de olhar para nós, meu Deus. Nós declaramos em nome de Jesus sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, Senhor. Pai, nós estamos rendidos no Teu altar nessa noite, Pai. Os nossos olhos, Senhor, os nossos olhos estão em Ti, Jesus. Nessa noite, Senhor, nós queremos tirar os olhos da dificuldade, Jesus.
Nós queremos tirar os olhos da tempestade, meu Deus, e nós queremos olhar para Ti, Jesus. Nós queremos olhar para Ti, Senhor. Ah, Deus, nós queremos dar passos de fé, Senhor, em direção ao Senhor, Jesus. Espírito Santo, fortalece o nosso coração, Senhor. Fortalece, Senhor, os nossos joelhos. Fortalece, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Traz renovo, Senhor. Traz refrigério sobre a vida de cada irmão, Jesus. Sobre a vida de cada irmã, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um abraço. Dê um abraço em quem está do teu lado, meu irmão. Declara uma palavra de fé sobre essa pessoa agora. Mesmo que você não esteja aqui no altar, aí também, onde você está, declara uma palavra de bênção. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 27, fala assim: coragem, sou eu, não tenham medo. É a palavra que o Senhor quer liberar sobre a sua vida nessa noite. É Jesus, meu irmão. Jesus está contigo. Jesus está com você. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Jesus está com você.